O mundo externo que percebemos e com o qual nos identificamos é, na realidade, uma projeção do nosso estado interno, um reflexo da nossa mente e suas crenças. Tudo o que você mantém em sua mente tende a se manifestar na sua vida. Suas crenças conduzem suas ações, e suas ações determinam os resultados que você alcança. Para criar resultados diferentes, você deve, primeiramente, mudar sua mentalidade. Desde o nascimento, absorvemos informações através dos nossos 5 sentidos. Essa entrada sensorial, combinada com os significados que atribuímos a ela, entra em nossa mente subconsciente, que então projeta para fora e molda nossa realidade. As pessoas, as circunstâncias e os ambientes que encontramos são todas manifestações dessa programação subconsciente. Frequentemente, aprendemos sobre o poder da mente subconsciente e o potencial de reprogramá-la. Através deste trabalho, podemos alinhar o mundo externo com nossos desejos. No entanto, grande parte da programação que nos limita, nos impedindo de entender a natureza mental do universo, provém do medo, da dúvida e da indecisão. Esses padrões originam-se da entrada sensorial e continuam a influenciar nossa percepção até que sejam abordados. À medida que você mergulha nesse processo e elimina o medo do seu subconsciente, começará a ver a realidade de uma maneira diferente. O mundo externo começa a se alinhar mais de perto com a sua visão interna. Você notará mudanças na maneira como os outros respondem a você, não por causa do que você faz, mas devido às mudanças no seu estado interno. Quando você muda a maneira de pensar sobre os outros, o comportamento deles em relação a você também muda. Traços profundamente enraizados nos outros podem se transformar com base nas suas crenças internas sobre eles. A imaginação é uma força divina, que afirma que, se você imaginar alguém de maneira vívida, essa pessoa corporificará essa visão na medida de sua convicção. Você está realmente mudando os outros, ou todos nós estamos conectados por uma mente universal? Embora experimentemos a consciência individual, somos simultaneamente parte de um todo maior. Esse entendimento se torna mais claro à medida que você libera o medo, que frequentemente cria categorias artificiais para fornecer uma falsa sensação de segurança. O medo, enraizado ao longo das gerações, se torna profundamente embutido em nossas mentes. Embora tenha servido a um propósito em estados de consciência mais baixos, já não é necessário à medida que evoluímos. Ao expandir nossa consciência, podemos liberar o pensamento baseado no medo e obter uma compreensão mais clara da realidade. Ao deixar o medo de lado e alinhar seu subconsciente com crenças capacitadoras, você cria harmonia na sua vida. Essa harmonia reflete o alinhamento consigo mesmo, com o mundo ao seu redor e com a ordem universal maior. A mente consciente, muitas vezes referida como o vigia no portão, atua como guardiã do subconsciente. Seu papel principal é proteger o subconsciente de aceitar impressões falsas ou desmotivadoras. Você tem o poder de escolher conscientemente quais pensamentos permite entrar em sua mente. Optar pela alegria, cooperação, amor e positividade garante que essas qualidades moldem seu subconsciente e, em última análise, sua realidade externa. O subconsciente é profundamente influenciado pelos pensamentos e crenças que você mantém repetidamente. Essas impressões, sejam capacitadoras ou limitantes, são projetadas para fora e criam suas experiências. Por isso, é essencial garantir que suas decisões conscientes se alinhem com sua visão mais elevada e sua verdade interna. À medida que você começa a limpar o subconsciente de crenças limitantes e medos, sua capacidade de conectar-se com a mente superconsciente se expande. A mente superconsciente, frequentemente chamada de inteligência infinita, serve como uma fonte divina de sabedoria, criatividade e intuição. Ao eliminar a bagunça mental, você cria espaço para que essa inteligência superior o guie, oferecendo intuições, ideias e inspirações. A imaginação é a conversa com o divino. Ao usar a imaginação de maneira intencional e assumir a sensação de desejo realizado,
Você alinha seu subconsciente e superconsciente para manifestar seus desejos. Esse processo exige fé e convicção, bem como a disposição para deixar de lado medos e dúvidas. Quando você entende que o universo é mental, começa a ver o mundo sob uma lente diferente. O mundo externo reflete seu estado interno e, à medida que você alinha suas mentes consciente, subconsciente e superconsciente, essa verdade se torna cada vez mais evidente. Remover medos, dúvidas e indecisão permite que você siga pela vida com clareza e propósito, projetando energia harmoniosa para fora e recebendo-a de volta. Essa harmonia se reflete em seus arredores, relacionamentos e experiências. Uma mente clara permite que a intuição flua livremente, guiando e inspirando você. Você percebe que molda sua realidade através de seus pensamentos, crenças e imaginação, tanto como criador quanto como participante no universo. A superconsciência é um estado de pura consciência intuitiva, uma conexão abençoada com a alma e o divino. Nesse estado, o ego se dissolve e não há mais apego a julgamentos ou medos. Em vez disso, o foco se desloca para o que é verdadeiro e benéfico, alinhando as ações com a sabedoria superior. Deve-se adotar um conceito mais elevado de si mesmo, indo além das limitações impostas pelas normas sociais ou pela programação passada. A mente consciente guarda o subconsciente, garantindo que apenas ideias capacitadoras sejam aceitas. Enquanto isso, o subconsciente projeta essas crenças para fora, criando suas circunstâncias externas. À medida que esse alinhamento se aprofunda, a mente superconsciente amplifica seu potencial criativo, proporcionando clareza e acesso à inteligência infinita. A imaginação, a união perfeita de objetividade e subjetividade, exige que limites sejam vividos. Esses limites são o que chamamos de realidade. À medida que despertamos da nossa percepção de realidade, cresce nosso desejo de entender sua verdadeira natureza. Não percebemos com frequência que, ao perguntar o que é a realidade, estamos realmente perguntando o que é Deus. Isso porque Deus e a realidade são a mesma coisa: o observador e o observado, o Criador e a criação. A realidade reflete Deus, e essa é uma realização crucial, embora muitas vezes não estejamos conscientes disso. A maneira como vemos Deus e o conceito de Deus molda fundamentalmente como percebemos a criação e a realidade em si. A partir dessa fundação, ocorre um efeito cascata. Nosso entendimento de Deus influencia como nos vemos, como percebemos o mundo e até como interpretamos a natureza da realidade. Quando falamos sobre algo tão vasto como a realidade, estamos inerentemente falando sobre Deus e a natureza dessa força, esse ser que cria o que experimentamos. Diversos sistemas espirituais podem ser usados para enquadrar esse conceito de Deus. Esses sistemas frequentemente oferecem estruturas altamente organizadas e estruturadas para entender a cadeia da criação, hierarquias celestiais e os ciclos de evolução e involução ao longo de vastos períodos de tempo. Quando falamos sobre como Deus ou fonte cria, nos referimos a algo que vai muito além dos nossos limites conceituais habituais. Nesse nível, até nossa compreensão comum de amor não se aplica completamente. Frequentemente pensamos em Deus como sendo apenas bom e o associamos ao amor. Mas a fonte não é limitada a nenhum atributo único. Ela é tudo: potencial, possibilidade, probabilidade, realidade, o não manifestado e o manifestado. É tudo o que já foi e tudo o que será, englobando coisas que ainda não conseguimos imaginar e aquelas que já exploramos profundamente. Por causa dessa vastidão, só podemos começar a compreender nosso eu-fonte, nosso eu divino, através da imaginação. Se o nosso conteúdo está ajudando você de alguma forma, que tal retribuir e nos apoiar para que possamos continuar trazendo mais? Doar é muito simples. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acessar o primeiro link da descrição. Qualquer valor faz a diferença e nos incentiva a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Sua contribuição é essencial
para que possamos ir ainda mais longe. Muito obrigado por fazer parte disso. A imaginação é nosso vínculo mais próximo com a fonte, oferecendo uma conexão direta com nosso eu divino através de sua natureza ilimitada. A realidade é imaginação dada à estrutura, muito semelhante ao barro moldado em forma. Em seu nível mais alto, a realidade reflete a imaginação divina. Neste universo, o tema explorado é a luz, que cria inevitavelmente a sombra. Esse jogo entre luz e sombra forma a base do universo, permitindo uma exploração sem fim dessa dualidade em diferentes graus de sutileza e intensidade. O que chamamos de fonte, espírito ou Deus pode ser entendido como imaginação, enfatizando sua essência criativa. A imaginação representa o aspecto da fonte que podemos chamar de mente. Quando se diz que tudo é mente, isso se refere à energia criativa da imaginação. A imaginação é o poder final da criação. No nível mais alto, somos pura energia criativa, moldando a realidade através de pensamentos que refletem a mente universal. Nossa imaginação é um fragmento do infinito potencial criativo da fonte. A fonte não se limita à imaginação. Ela também incorpora a unidade expressa como o campo unificado da consciência. A unidade introduz a dimensão do sentimento, que surge do entendimento de que tudo está interconectado. Os sentimentos são tão essenciais para a criação quanto os pensamentos. Toda vida é senciente, mesmo quando esse senso não é imediatamente óbvio. Esse senciente enraizado na unidade gera a realidade através do magnetismo, impulsionando a criação em níveis universais e pessoais. A criação da realidade começa com a fonte, manifestando temas através da imaginação. Esse processo se concentra em uma qualidade específica dentro da inteligência infinita da existência. Ao concentrar-se em um tema, nos imergimos nele, explorando suas profundezas em nossa experiência atual. O tema agora é a luz, que revela a estrutura da realidade. Ao nos engajarmos com ela, derivamos os fundamentos da realidade. A luz, inerentemente, introduz a dualidade, já que a existência da luz cria a possibilidade da sombra. Essa dualidade está presente mesmo nos níveis mais refinados da existência, onde os contrastes podem ser sutis e persiste à medida que avançamos para as camadas mais densas deste universo. O universo da luz é organizado em torno dessa dualidade, que funciona como uma bateria com cargas positivas e negativas. Essas forças opostas geram atração, e esse princípio fundamenta a lei da atração. Em um universo centrado na luz, a dinâmica de atração e polaridade molda a estrutura da realidade. Em sua essência, a realidade são parâmetros, limites que nos permitem interagir com a imaginação. Como seres infinitos e eternos, somos tudo e nada simultaneamente, abrangendo tudo o que foi e tudo o que será. Para experienciar algo tangível e objetivo, devemos impor limites a essa infinitude. A realidade é a interação da subjetividade e objetividade em perfeita harmonia, onde os dois coexistem de maneira tão perfeita que não se pode fazer uma distinção clara entre eles. No nível mais alto, objetividade e subjetividade são indistinguíveis, formando um campo unificado que podemos chamar de imaginação. Essa união perfeita de subjetividade e objetividade exige limites para se tornar experiencial. Temas como a luz servem como os primeiros limites, dando forma e estrutura ao infinito. Esses limites nos permitem experimentar a realidade de uma maneira visceral, tangível. Esse processo introduz camadas de criação, desde a sobre-alma até as correntes individuais de consciência. Essas camadas, por sua vez, nos permitem manifestar realidades específicas dentro da estrutura da imaginação. A fonte cria a realidade através dos campos primordiais de som e luz. Esses campos são os blocos fundamentais da existência, muitas vezes chamados de vibração, movimento absoluto ou águas primordiais. Esses campos primordiais carregam a intenção da fonte para o universo, atuando como um modelo para a criação. Por exemplo, nosso universo opera como um sistema de livre-arbítrio, muitas vezes chamado de realidade consensual. Dentro dessa estrutura,
Qualquer paradigma, sistema espiritual ou subconjunto da realidade que desejamos experienciar está disponível para nós. Ao entrar nesse universo, ganhamos a capacidade de criar e explorar experiências específicas, como a encarnação física, que só pode ser acessada através da terceira densidade desta realidade. Densidades superiores não contêm os mesmos parâmetros para a fisicalidade, mas oferecem outras experiências únicas. Para entender verdadeiramente o conceito de criar sua própria realidade, é essencial compreender que esse processo se desenrola em múltiplos níveis. O primeiro nível é a própria fonte que gera temas e universos. O segundo nível é nossa entrada nesses universos, onde escolhemos a densidade ou aspecto que desejamos experienciar. O terceiro nível é nossa participação ativa e criação dentro da realidade escolhida, onde interagimos com seus parâmetros e colaboramos com outros que também possuem livre-arbítrio. Nesse estágio, criar a realidade exige uma compreensão profunda das leis e estruturas existentes. É, por natureza, um processo cooperativo moldado pelos limites da densidade dada e pelas nossas interações com os outros. O despertar espiritual é um elemento crítico nesse processo. Despertar envolve liberar a negação em todos os níveis do ser. Trata-se de reconhecer e abraçar cada parte da nossa consciência, incluindo o aspecto conectado à fonte, bem como nossos eus emocionais e físicos. Negar qualquer aspecto dessa completude obstrui o processo criativo. O despertar é um caminho para sair da negação cósmica, nos capacitando a reivindicar nosso verdadeiro papel como criadores. Ironicamente, frequentemente percebemos a realidade como rígida, factual e estruturada, quando, na verdade, ela é camadas profundas em um sonho. A realidade é um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, criado para que possamos experimentar algo real o suficiente para resistir, mas flexível o suficiente para evoluir. A evolução é o processo de crescer para fora de uma camada do sonho para a próxima. Esse crescimento não é apenas uma fuga dos limites de cada camada, mas também um aprofundamento da autoconsciência. O amor é central nesse processo. O amor proporciona a ordem que nos permite criar realidades estruturadas e os meios para evoluirmos além delas. À medida que crescemos, o amor nos guia, oferecendo tanto os limites necessários para a experiência quanto o caminho para a libertação. O amor é a força que nos permite criar e transcender, explorar e despertar. Para compreender totalmente a criação e a evolução, é essencial entender que o amor é mais do que um sentimento. Ele é a força universal que impulsiona o crescimento. O amor cria as estruturas pelas quais a realidade é vivida e oferece o mecanismo para evoluirmos além delas. Por meio desse papel duplo, o amor permite explorar quem somos sob inúmeras perspectivas, cada uma oferecendo um novo entendimento. À medida que nos envolvemos com essas perspectivas, crescemos, deixando para trás velhas limitações e alcançando níveis mais elevados de consciência. Essa evolução segue uma ordem natural, nos levando a uma maior consciência, compreensão e unidade com a própria existência. Não é apenas um processo de autossuficiência, mas também de cocriação com os outros. O amor, como princípio orientador, assegura que, apesar de começarmos de pontos diferentes e progredirmos em ritmos distintos, permanecemos interconectados na jornada compartilhada de criação e evolução. Criar dentro da realidade começa com entender sua essência. Sem essa conscientização, os esforços para manifestar são equivocados, impulsionados pelo desejo sem clareza. A criação da realidade exige alinhamento entre três aspectos-chave da energia: pensamentos, emoções e ações. Cada um desempenha um papel vital no processo criativo e reflete uma faceta diferente do ser. O corpo mental, associado aos pensamentos, representa nossa conexão com a consciência da fonte. Ele é o reino da possibilidade ilimitada, onde lembramos nossa natureza divina e a verdade de que podemos criar qualquer coisa que desejamos experimentar. Essa é a parte de nós que sonha, imagina
e conceitualiza realidades potenciais. O centro do coração, associado às emoções, reflete a unidade da existência. É através dos sentimentos que nos conectamos ao campo unificado da consciência, experimentando empatia, amor e o reconhecimento de nossa interconexão com toda a vida. As emoções são uma força criativa poderosa, moldando a realidade tanto quanto os pensamentos. O corpo físico, associado às ações, ancora a criação na forma tangível. Ele representa a vontade, a capacidade de agir e manifestar nossos desejos no plano físico. Através da ação, trazemos o intangível para o reino da experiência, dando forma e substância aos nossos pensamentos e emoções. Para que a criação poderosa ocorra, esses três aspectos, pensamentos, emoções e ações, devem estar em harmonia. Quando estão alinhados, acessamos nosso pleno potencial criativo. Contudo, se um aspecto nega ou contradiz os outros, nossa capacidade de criar é diminuída. Por exemplo, se nossas ações e emoções negam nossos pensamentos, ou se nossos pensamentos e emoções não têm ações correspondentes, o processo criativo se fragmenta. Essa desarmonia leva à frustração e à sensação de não conseguirmos manifestar nossa realidade. A perfeição não é necessária. O que importa é entender como esses aspectos da consciência interagem. Criamos com clareza e propósito ao reconhecê-los e integrá-los. Muitos desafios na criação da realidade surgem de ignorar ou negar partes de nós mesmos. Compreender essa dinâmica ajuda a superar esses obstáculos. A realidade oferece possibilidades infinitas, moldadas por diferentes densidades e dimensões da existência. Cada uma oferece parâmetros e experiências únicas. Mesmo dentro da mesma densidade, o alcance para a criação é vasto, permitindo expressões diversas da realidade. A força motriz de toda a criação é o amor, o desejo de saber, experienciar e crescer. A imaginação, a energia criativa ilimitada da existência, contém todas as verdades e dá origem a todas as realidades. Alinhar-se com essa compreensão nos permite criar conscientemente, harmonizando-nos com as forças universais que moldam nossa existência.